Shalom Tissaleia! Boa noite a todos os meus queridos amigos, irmãos, servos e servas de Deus, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o seu amigo, seu irmão em Cristo, apóstolo Alexandre Tissaleia, presidente fundador da Igreja Apostólica Cristã Tissaleia, da Casa de Discípulos Tissaleia e também da Web Rádio Gospel Tissaleia e do Instituto Teológico Tissaleia. Pela infinita misericórdia do Senhor, básico em bacharel em teologia, pela WR Educacional, básico em teologia pelo Instituto Cristão de Pesquisa, um dos maiores institutos de teologia do Brasil, capelão social e esportivo, juiz de paz eclesiástico pela infinita misericórdia de Deus. Estamos aqui, eu juntamente com a minha querida, a minha amiga, minha companheira, a minha ajudadora, cofundadora da Igreja Apostólica Cristã Tissaleia, pastora Marlene Tissaleia, e que quando possível estará comigo aqui ao vivo, fazendo a live comigo aqui quando for possível, porque é uma mulher ocupada. Nós temos um bebê de 2 anos e pouco e que está numa fase, aquela fase que quem tem filho nessa idade não se compreende, então não dá para fazer live quando ele ainda está acordado. E eu estou aqui no templo da Igreja Apostólica Cristã Tissaleia, eu estou aqui na sede nacional, situada na Rua José Antônio Valadares, 156, na Vila Livieiro, zona sul da capital de São Paulo, no sentido litoral. A sede da Igreja Apostólica Cristã Tissaleia está situada na Rua José Antônio Valadares, número 156, na Vila Livieiro, zona sul da capital de São Paulo, no quilômetro 12,5 da rodovia Anchieta, sentido litoral. Um pouquinho depois do Carrefour da Anchieta e um pouquinho antes do Açaí, que abriu aqui na Anchieta, próximo à divisa ali de São Bernardo do Campo, bairro Mogi Ramos. Então a igreja está no meio, na entrada do quilômetro 12,5 da rodovia Anchieta. Muito fácil. Nós temos as nossas reuniões, santas reuniões carismáticas, às segundas-feiras, às 15 horas, à tarde do clamor da resposta, baseado em Jeremias 33:3 e também Êxodo capítulo 3, às 18 horas, todas as quartas-feiras e sextas-feiras, na corrente das 7 unções, de curas e libertações com óleo consagrado, baseado em Tiago capítulo 5, verso 14, que vai dizer: aquele que está doente, enfermo, chama os presbíteros da igreja. O presbítero ali representa o corpo eclesiástico da igreja: diácono, presbítero, evangelista, pastor, mestre, bispo, apóstolo. Todos que ocupam o cargo eclesiástico da igreja está apto para orar, para ungir os doentes em nome do Senhor Jesus Cristo, e através da fé essa pessoa será curada, diz a palavra, e se tiver cometido qualquer tipo de pecado, lhe será perdoado. Agora, também baseado em Isaías capítulo 10, versículo 27, que diz: e acontecerá naquele dia que a carga será arrancada dos seus ombros, o jugo será despedaçado do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, a unção de Deus no mundo espiritual, ela tem um efeito
poderoso, ela quebra todo jugo que está sobre a vida da pessoa. Trazendo para os dias de hoje, que jugo será esse? O jugo é representado hoje pelo vício da bebida, o vício do cigarro, o vício da cocaína, da maconha, das drogas sintéticas, do crack, né? Vários vícios simbolizam o jugo da vida sentimental que não dá certo, do casamento, da vida conjugal, familiar, da vida profissional, empresarial, financeira, né? Na vida da saúde. Então tem pessoas que ela tem um jugo sobre ela. Para você que não sabe o que é jugo, naquela época as pessoas, os animais, como Israel vivia, cuidava muito de animais, então se colocava um jugo sobre os animais. Pelo menos é isso que nós entendemos como jugo. Quem mexe com a agricultura, então coloca uma cangaia, né, chamada também como cangaia, no animal para que ele não dificultasse ele escapar. Então ele não conseguia, ele ficava com esse jugo no pescoço. E Deus falou que ia quebrar esse jugo por causa da unção, simbolizando, pegando o jugo como exemplo, que prendia as pessoas, que prendia Israel, que prendia em alguma área da vida. Então, no caso, a escravidão, a idolatria, tantas coisas que faziam Israel se afastar de Deus. O Senhor então usa o profeta Isaías e diz: eu vou quebrar o jugo naquele dia, eu vou despedaçar o jugo. Então Deus quer despedaçar o meu jugo, o seu jugo, em qualquer área da nossa vida. Então, você que está aí passando um momento difícil na sua vida, em qualquer área da sua vida, e sente que há um jugo, sente que há um impedimento, que você não consegue ir para frente, venha na quarta-feira ou na sexta-feira às 18 horas, da Igreja Apostólica Cristã de Saléia. Nós vamos ungir você com óleo consagrado, com óleo apresentado a Deus, com óleo orado a Deus, para uma finalidade. E Deus então vai responder o nosso clamor quando nós estivermos intercedendo por você depois da unção. Nós vamos ungir os 7 principais locais do seu corpo: a cabeça, os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, as mãos e os pés. E depois eu posso, aqui no dia que você vir na igreja, eu vou explicar para você, biblicamente, por que ungir esses 7 principais lugares do corpo que é bíblico. Então esteja comigo, com a pastora Marlene, com os demais irmãos, na quarta e na sexta-feira. Você que está doente, que está desenganado pela medicina, venha cultuar conosco no quilômetro 12,5 da rodovia Anchieta, a 50 metros da Anchieta. Da igreja dá para ver a Anchieta, da Anchieta dá para ver a igreja. Não tem como errar. Entrou no quilômetro 12,5 da rodovia Anchieta, sentido litoral, você está já dentro da igreja. Entrou na rua, você já vai ver a igreja, uma placa enorme, e você vai ver ali Igreja Apostólica Cristã de Saléia, de portas abertas, desde manhã até 9, 10 horas da noite, a igreja fica aberta. Com exceção de agora, que como a igreja fica de frente à rodovia Anchieta, é entrada e saída de ônibus, de carro, de moto. Você vai até ouvir aí na live barulho de carro, que nós estamos na principal entrada do bairro, onde é linha dos principais ônibus que entram no bairro, que saem do bairro. Quem vem do Sacomã, pelo terminal Sacomã de ônibus, o ônibus passa em frente da igreja, é o ponto de ônibus em frente da igreja. Quem vem pela parte da Lino Vieira, pede para descer no ponto em frente à igreja, do lado da Volvo Caminhões. Quem vem da Saúde, lá do metrô Saúde, pode pedir para o motorista: eu quero descer no ponto em frente à igreja que tem do lado da Volvo Caminhões. Eles vão te deixar na porta da igreja. Você que vem do Parque Bristo,
Você que vem ali do Tabuão, da Vila das Mercês, é muito fácil só pedir para o motorista do ônibus deixar você na porta da igreja. Não tem erro, você vai estar, o culto não termina à tarde, na segunda-feira, na tarde do clamor da resposta, o culto começa às 17, começa às 15 e termina às 17. O culto na quarta e na sexta-feira começa às 18, termina às 20 horas, o máximo 20 e 30, né? 28h30 da noite. E aí nós temos o primeiro e terceiro sábado, que é às 17 horas e acaba às 19h30, 19h40, o máximo às 20 horas. Então, e no domingo também às 17 horas, o culto das primícias. Todo domingo aqui na Igreja Apostólica Cristã de Saléia é o culto das primícias ao Senhor. Então você pode pegar a sua família, você que está sem ministério, você que está sem congregar, você que é um diácono, um presbítero, você que é um músico. Nós precisamos formar aqui o Ministério de Saléia de Louvor e Adoração. Você que toca guitarra, toca violão, toca teclado, toca bateria, você que é um vocalista, um back vocal, venha fazer parte desta família. Você que está sem ministério, venha fazer parte. Ou você que não pertence a nenhum credo religioso, mas quer conhecer a Jesus Cristo, é um músico e quer largar esta vida que não mais te traz alegria nem paz, já há um vazio há muito tempo dentro da sua alma. Esses shows, essas baladas, essas churrascadas de finais de semana já não preenchem mais o vazio da sua alma, e você está procurando algo ou alguém para preencher esse vazio. E eu vou dizer para você que eu senti a mesma coisa, e a única coisa, o único ser que preencheu o meu vazio foi o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que preencheu esse vazio. Então eu quero te glorificar, o Senhor Jesus Cristo, eu quero glorificar o Deus Todo-Onipotente, Onisciente e Onipresente, por ter me alcançado pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, que me perdoou, me lavou com o seu sangue vertido na cruz e me fez hoje um embaixador dele, um embaixador seu na terra, um representante dele na terra, e me deu autoridade eclesiástica para ministrar a sua palavra e ensinar as pessoas, a formar as pessoas como discípulos e verdadeiros seguidores de Cristo. Como título, desta live, toda terça-feira e quinta-feira, nós estaremos aqui a partir das 20 horas. A partir das 20 horas, a qualquer momento a gente pode entrar, ou às 20, ou às 20h30, ou às 21. Então sempre a partir das 20 horas a gente pode entrar. Hoje nós estamos fazendo aqui da igreja, da sede, mas vai ter uma hora que nós vamos fazer a live ao vivo, no culto ao vivo. Vai ter a hora que nós vamos fazer na casa de discípulo mesmo, que é um culto no lar, é o culto no lar da Igreja Apostólica Cristã de Saléia. Muitos acham que é célula, mas não é célula, é a casa de discípulos de Saléia, levando o evangelho verdadeiro, genuíno, às pessoas que querem conhecer Cristo através das suas sagradas escrituras, através do ensino da palavra que Ele permitiu e ordenou através do seu Espírito Santo, os seus apóstolos, seus discípulos, seus seguidores, que Ele escolhera quando esteve na terra a escrever. Então é através dessa palavra que nós sempre entraremos aqui e vamos ministrar no seu espírito, nos seus ouvidos, no seu coração, aquilo que o Senhor deixou escrito como modelo para ser seguido e para ser praticado como uma prática de vida diária. É uma prática de vida diária, é a palavra de Deus. O Senhor falou assim: olha, se vocês querem ser os meus verdadeiros discípulos, não seja apenas ouvintes da minha palavra,
mas ouçam e as praticam. Escreve elas na tábua do seu coração. Então, vamos começar esta live orando. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus neste momento tão especial. Se você puder e quiser, põe a mão sobre o seu coração e ore comigo. Ô Senhor Deus Pai, Senhor Deus Filho, Senhor Deus Divino Espírito Santo, boa noite. Boa noite, ó Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Nós nos apresentamos a Ti nesta noite e queremos primeiramente te agradecer pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queremos te agradecer pelo sangue do Senhor Jesus Cristo ter vertido na cruz do Calvário e ter nos dado o direito de se tornar filho de Deus. Porque as suas sagradas escrituras, no livro de João, capítulo 1, vai dizer que todos quanto receberam, o Senhor lhes deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós nos apresentamos agora diante da vossa presença e queremos te agradecer por esta bênção extraordinária de poder se tornar filhos do Senhor através e mediante do sangue do Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer pelo ar que respiramos, o fôlego de vida, o corpo perfeito, a saúde, a proteção 24 horas por dia, o alimento, as vestes, o calçado. Queremos te agradecer, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem levantado como canal de bênção em nossas vidas. Oramos por estas pessoas e agradecemos as suas vidas. Obrigado, Senhor, pela esposa, pelos filhos, pela família, por tudo que o Senhor tem nos concedido aqui nessa terra. Nós te agradecemos, o Senhor guardar a igreja, o templo, a casa de oração. Obrigado, Senhor, pelo veículo que o Senhor nos presenteou. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida daqueles que também, Senhor, não nos conhecem. Ó Deus, nós oramos por estas pessoas. Oramos por estas pessoas no Facebook e aqueles que vão assistir e que vão compartilhar essa live. Aqueles que estão doentes, que estão precisando de um milagre, de uma cura, da manifestação do Espírito de Deus para curar o seu corpo, curar a sua alma, o seu espírito. Eu oro agora para que o Senhor alcance essas pessoas e que através desta live nós venhamos formar muitos discípulos com o Evangelho verdadeiro, com o Evangelho à luz da Palavra de Deus, sem invenções, sem heresia, mas à luz da Palavra, o Evangelho vivo e verdadeiro, que chega à divisa da alma e do espírito e revele as intenções do coração, e que a Tua Palavra, Senhor, traga o efeito que é trazer a fé. É através da Palavra que vem a fé. Então esta pessoa que assistir, que ouvir esta live, oh meu Deus, elas venham ser edificadas, venham ser transformadas. A Tua Palavra leve aos seus corações esperança, paz, alegria, ânimo, cura e milagre, libertação dos vícios, cura, ó Deus, restauração dos lares, restauração de casamentos, de noivado, de namoro, restauração de famílias. Que esta live chegue nas cadeias, nos presídios, que esta live chegue nos valados, nas pocilgas, nas cracolândias. Ó meu Deus, que esta live chega em tantos lugares, nas santas casas, nos hospitais, que esta live chega nas casas de recuperação, nas clínicas, chega nesse apartamento, nesta mansão, neste barraco, nesta comunidade, e o Teu nome venha ser glorificado. Então abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que vão assistir, e que o Senhor nos dê direção e sabedoria para ministrar a Sua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, nossas falhas e nossos erros. Purifica o nosso coração, tem misericórdia de nós e nos usa como ferramenta, como instrumento divino para falar aos corações, para edificar a fé das pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Então, eu quero falar um pouco sobre a minha pessoa. Eu sou o apóstolo Alexandre Saleia,
fui conhecer a Jesus Cristo em 1991, desci as águas batismais no dia 22 de dezembro de 1991, até então pelo ministério que eu conheci Jesus, e fui caminhando os passos, os degraus da fé, fui membro, discípulo, aí fui consagrado a diácono em 1996, fui consagrado a evangelista em 1997, fui consagrado a pastor em 2001 e fui consagrado a apóstolo em 2016. Estamos aí galgando a caminhada da fé. Há 30 anos vamos fazer agora de batismo e de ministério. Por que batismo e ministério? Porque uma semana depois do meu batismo, aprove ao Senhor a me escalar usando o seu servo, o pastor então da igreja, para me colocar para pregar com uma semana de batismo. E eu glorifico a Deus por ter me amadurecido, me ensinado, tudo que Ele me ensinou, está me ensinando. Eu ainda estou aprendendo e ainda vou aprender e vou continuar aprendendo até Cristo voltar, até Cristo arrebatar a igreja. Então 30 anos estamos aí falando do Senhor Jesus Cristo. Tivemos muito altos e baixos nessa caminhada da fé, mais baixos do que altos, mas estamos aqui com o coração cheio de fé, um coração cheio de alegria, para ministrar a poderosa palavra de Deus e reproduzir aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, aquilo que Deus tem nos ordenado a colocar em prática na nossa vida diária, cotidiana, e repassar para os irmãos, porque ser discípulos é isso. Ser discípulo, a palavra discípulo é aluno, é aprendiz e é seguidor de Cristo. Todas as pessoas que querem seguir a Cristo, ela nunca pode deixar de ser aluno, de ser aprendiz, sempre querer aprender e sempre ser seguidor de Cristo. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, no mundo teremos aflições, disse o Senhor Jesus, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer o mundo. E eu estarei com vocês, né? O Senhor vai falar, é onde a gente vai falar aqui, que Ele vai estar conosco, está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, abre as vossas Bíblias, vocês que têm uma Bíblia, que queiram acompanhar o estudo da Palavra de Deus estudando, conferindo nas suas Sagradas Escrituras, que é a nossa base de fé. As Sagradas Escrituras é a base de fé. Não há como conhecer a Deus Pai, Deus Filho, e sobretudo Deus Divino Espírito Santo, a Trindade, o Deus Filho, ao qual os Evangelhos vai falar, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, não tem como conhecer esse Cristo a não ser através das suas Sagradas Escrituras. Não podemos confundir experiências com aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra afirma. Nós podemos ter experiência, mas a experiência não é base doutrinária. Não, a experiência, Deus permite, muitas pessoas têm experiência, mas a palavra de Deus é que nos edifica. A palavra de Deus é o nosso alicerce. A palavra de Deus é onde nós construímos a nossa casa espiritual, porque o Senhor comparou o homem insensato com aquele que constrói a sua casa na areia, em cima da areia. Quando vem a chuva, quando vem a água, a tempestade, leva a areia embora, portanto vai levar a casa, com toda a construção que se fizer ali, porque não tem fundamento, não tem estrutura, não tem base a areia. Então quando vem a enxurrada, leva tudo. Agora o Senhor orientou a ser como um homem prudente.
prudente, que construiu a sua casa em cima da rocha. E quem é a rocha? O Senhor Jesus Cristo. Quem é a pedra angular? O Senhor Jesus Cristo. Quem é a pedra de esquina que foi rejeitada? É o Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo mandou nós fazer? Para nós construir sobre o fundamento que já está posto. Não podemos construir um outro fundamento, porque esse fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que construir com bons materiais. Ele pega a construção civil como exemplo, para mostrar para nós entendermos como é construir a vida espiritual. Então, a vida espiritual, ela é construída com a prática de vida diária da palavra de Deus. Não tem segredo servir a Deus. Servir a Deus é só obedecer a sua palavra. A sua palavra são os seus mandamentos. E a palavra de Deus vai dizer aqui, no livro do apóstolo Mateus, no capítulo 28, no versículo, eu vou ler o versículo 16 a seguir, para que vocês entendam Mateus 18, 19 e 20, porque a maioria das pregações sobre esta palavra, sobre o envio dos discípulos, ou seja, sobre o envio dos apóstolos, sobre a ordem que o Senhor deu a eles, eles só pregam ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui esse texto tem uma palavra muito mais profunda, muito mais poderosa. Quando Jesus ressuscita, o Senhor, ele aparece durante 40 dias e 40 noites para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e durante 40 dias ele aparece para os seus discípulos e apóstolos. Agora, quando ele está para subir para o céu, ele aparece para os seus apóstolos e discípulos, e a Bíblia diz, no versículo 16, e a grande comissão é o título da minha Bíblia que eu mais uso, a Bíblia NVI arqueológica. Se você puder adquirir essa Bíblia é muito boa, é uma das que eu mais gosto de usar. Então olha só o que diz a palavra. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha que coisa interessante, que texto propício para nós analisarmos e conjecturarmos e trazer para os dias de hoje, antes da pandemia, pós-pandemia. Olha o que o texto, vou ler de novo, versículo 11 de Mateus, capítulo 28. Nós estamos aqui na live Casa de Discípulos de Saleia, moldando pessoa à semelhança do Senhor Jesus Cristo, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, e todas as quintas-feiras. Então, a Casa de Discípulos de Saleia é o culto do lar da Igreja Apostólica Cristã de Saleia. E Deus, Jesus Cristo, Ele chama os seus apóstolos, os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Jesus que apontou, Jesus que indicou o monte. Olha, eu vou encontrar vocês em tal monte, vocês estejam lá. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 17, quando viram, a primeira reação de alguns foi dobrar o joelho, prostrar-se no chão e começar a adorar a Cristo, porque eles sabiam que era o Cristo ressurreto, eles sabiam que era o Filho de Deus,
que ele havia falado que ia morrer, que ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E quando esses que o seguiam, que eram os seus discípulos e apóstolos, sobe ao monte que ele indicara, eles veem Jesus, e quando eles veem Jesus, a primeira reação deles é dobrar o joelho, é prostrar-se e é adorar ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que no meio, dentro desses 11, alguns duvidaram. Quantos discípulos, apóstolos, pastores, presbíteros, diaconisas, bispas, levitas, cantores, pessoas que estão na igreja em geral, quantos têm duvidado da deidade, da onipotência, da onipresença, da onisciência do Senhor Jesus Cristo? Quantos já não acreditam mais que Ele vai voltar? Quantos que não acreditam mais que Ele vai arrebatar a igreja? É tanto que nem se prega quase mais isso nas igrejas. Não se fala mais de arrebatamento. Mas esta igreja, esse ministério nasceu para anunciar um Jesus vivo, um Jesus ressurreto, um Jesus que nasceu pelo ventre da Virgem Maria, que viveu entre nós, Emanuel, Deus conosco, que cresceu, chegou a 30 anos de idade, ele se batiza pelo profeta João Batista, ele inicia o seu ministério com 30 anos, e durante 3 anos e meio ele ensina 12 homens. Um morreu porque se matou, porque foi traidor, era o apóstolo de Cristo, era o tesoureiro da igreja, e mesmo assim ele não se converteu de fato. Ele caminhava com Jesus, ele andava com Jesus, ele vivia com Jesus, ele dormia com Jesus, ele comia com Jesus, tomava café da manhã com Jesus, almoçava com Jesus, tomava café da tarde, jantava, vigiliava, ele andava por todos os lugares com Jesus, participava das reuniões, mas ele ouvia a palavra, mas não praticava a palavra. Então o demônio entrou dentro do coração dele, Satanás entrou no coração dele, dentro de uma santa ceia. Na santa ceia que o Senhor Jesus Cristo estava celebrando, o diabo entrou no coração de Judas. Por quê? Porque era um apóstolo que não se converteu. Quantos têm seguido Jesus, mas não por causa da salvação, não porque quer compromisso com Cristo, é porque fez da igreja um negócio, fez da igreja uma forma de ganhar dinheiro. E esse não é o evangelho verdadeiro, esse não é o evangelho que Jesus ensinou. E Jesus então ressurreto chama os seus apóstolos e discípulos, e eles encontram com Jesus, eles têm um encontro com Jesus no monte que Jesus indicou. Quando alguns vê, adora, mas uns duvidaram. Eles duvidaram com todas as evidências de provas que era o mestre. Mesmo assim, Satanás colocava a dúvida no coração deles. Mas esses que o adoraram, esses que tiveram a atitude de adorar a Cristo, assim que o viram, começou a acontecer algo no mundo espiritual. Olha o que acontece quando esses começam a adorar. No versículo 18, quando eles começam a adorar a Jesus, começa a acontecer algumas coisas. O Senhor Jesus Cristo começa a ter algumas reações. E qual é a primeira reação do Senhor Jesus Cristo diante daqueles apóstolos que o viram e começaram a adorar? A Bíblia vai dizer no versículo 18: então, Jesus se aproximou-se deles. Presta atenção nesse estudo, porque eu não consigo pregar correndo, nem gritando, nem pulando. Eu sou um pregador que prego ensinando. Meu ministério é um ministério de pregar ensinando. Deus me deu o dom da profecia,
Deus me deu o dom de línguas, de interpretação de línguas, discernimento de espíritos. Deus me deu autoridade para expulsar demônios. Deus me deu o dom de cura, o dom de operação de maravilha. Mas Deus também me deu o dom do ensino, da palavra. E eu prego ensinando. Jesus pregava ensinando. É por isso que as pessoas, quando participavam das suas reuniões, dos seus cultos, saíam de lá cheios de fé. Por isso que acontecia muitos milagres. Porque quando eles ouviam o ensinamento de Cristo, já nascia a fé dentro da alma deles. E mediante a fé deles, Jesus curava todas as pessoas que estavam doentes, libertava os que estavam cheios de demônios, de espíritos, de vícios, problema na família. Então há uma diferença da pregação com gritaria, que não ensina nada, e da pregação com ensinamento. A pessoa verdadeiramente, ela só não aprende se não quiser, ou melhor, aprende, mas não quer praticar. É o que acontece com muitos. Você pensa que muitos que estão afastados da igreja é porque não aprendeu nada na igreja? Engano. Eles aprenderam, eles conhecem a verdade, mas eles não querem obedecer a verdade. Está em qual os demônios que o apóstolo Tiago diz? Que os demônios creem que existe só um Deus, eles chegam a estremecer com a palavra da verdade, mas eles não obedecem. Então Jesus começa a ter umas reações mediante a adoração daqueles apóstolos que não duvidou da sua onipotência, onipresença e onisciência, da sua deidade. A palavra deidade é que Cristo é Deus, deidade, Deus. Então, versículo 18, primeira manifestação de Jesus mediante a resposta da adoração. Olha o que a adoração a Cristo faz com o que ele faz com a gente. Então, Jesus se aproximou. Primeira reação da ação da adoração. Jesus se aproxima de nós. Todas as vezes que nós chegamos na igreja, chegamos no templo para adorar a Deus, para cultuar a Deus e oferecer um culto racional, então há uma reação divina. O Senhor falou: aonde se reunir 2 ou mais pessoas em meu nome, eu estarei no meio deles. É óbvio que o Senhor está presente no culto como a pessoa do Divino Espírito Santo. O Senhor Divino Espírito Santo que representa a Cristo aqui na terra. Então, quando Cristo está dizendo aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, porque tem pessoa que não vem para o culto em nome de Cristo. Ele vem para ver uma namorada, ele vem para ver um irmão, ele vem por uma oportunidade de emprego, ele vem para ouvir uma palavra de bênção, uma revelação que está tendo chave, que está tendo um carro, que está tendo mansão, que está tendo isso e aquilo. Mas ele não vem para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Ele não vem para oferecer louvores de adoração ao Jesus todo onipotente, onisciente, onipresente. Ele vem para tantas outras coisas, mas ele não vem no propósito principal, que é oferecer um culto racional. Então Cristo não se revela a ele, Cristo não se aproxima dele nem dela. Aí ele sai embora, ela vai embora e diz: o culto hoje não funcionou, não foi bom. Não é que o culto não foi bom, porque o culto não tem que ser bom para quem não adora a Deus na beleza da sua santidade. O culto só será abençoado se eu oferecer um culto racional para Deus. Há um culto individual, mas no coletivo da igreja, da irmandade. Agora cada um oferece o seu culto racional a Deus. É um culto individual, mas ao mesmo tempo é um culto coletivo, unido com os irmãos. Ou seja, aonde 2 ou 3 pessoas se reunir e oferecer um culto racional a mim, eu vou se manifestar no meio deles. E como eu vou manifestar? Primeira manifestação de Cristo, através da reação da adoração. Eles agiram, foi uma ação dos apóstolos. Quando eles viram Cristo, a primeira ação deles foram prostrar-se e começar a adorar. Agora, a primeira reação de Cristo mediante a adoração, Jesus se aproximou deles. Deles quem?
dos apóstolos que estavam adorando. O Senhor não se aproximou dos apóstolos que estavam duvidando, porque o coração não pode ter dois sentimentos. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Num coração não cabe fé e dúvida. A fé, a dúvida é inimiga número 1 da fé. Então uma pessoa que tem fé, ela não pode ter dúvida. Uma pessoa que tem dúvida, ela jamais vai ter fé. Foi isso que o Senhor falou lá na tempestade, quando o barco começou a encher de água, e eles ficaram com medo, apavorados, e Jesus estava dormindo na proa do barco. Eles foram lá, acordaram Jesus: o Senhor não está vendo que nós vamos naufragar? O Senhor repreendeu a tempestade, o vento, o mar, calmou o mar e voou. Ele falou: por que vocês duvidaste, homens de pequena fé? Olha lá. Porque duvidaste, olha lá, homens de pouca fé. Na realidade, essa pouca fé, que isso quis dizer, vocês não têm fé nenhuma. Porque você não está vendo que eu estou aqui dentro? Vocês não creem que eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Estou conjecturando para você entender. Vocês não acreditam que eu sou o Deus todo onipotente? Então, por que vocês achariam que o barco afundaria comigo, que mando no mar, que criei o mar, que criei o vento, que criei tudo aqui? Então o Senhor, a primeira reação do Senhor Jesus Cristo, mediante a ação da adoração, é se aproximar de nós. Você quer ver Cristo, sentir Cristo, e ter a certeza que Cristo se aproximou de você no culto? Venha para adorá-lo. Não vem para pedir nada, vem para adorar. O primeiro propósito seu é adorar a Deus da beleza da sua santidade. E aí, a segunda reação, ele começa a falar. E Jesus se aproximou deles e disse, olha lá, ele começou a falar. Segunda reação de Cristo, mediante a ação da adoração. Primeiro ele se aproxima. Segunda reação, ele começa a falar. Terceira reação, ele começa a revelar o que está oculto aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Aí ele começa a revelar, ele fala, ó, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Os apóstolos não sabiam disso. Os discípulos não sabiam nada disso. É o que está escrito em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que é o culto da tarde do clamor da resposta que nós temos aqui na segunda-feira. Por que nós estamos obtendo muitas vitórias e muitas respostas divinas? Porque nós estamos pautados na palavra de Deus. Primeira coisa que nós fazemos, que eu ensino aqui na igreja, o que é para ser feito é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Não é para vir para a igreja pedir isso, pedir aquilo, pedir isso, pedir aquilo. Não, primeira coisa é oferecer um culto racional para Deus. Louvores de adoração. Nós não começamos nenhuma reunião sem começar de joelho. É 1 hora de joelho, falando e dialogando com Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Nós não iniciamos nenhuma reunião sem primeiro falar com Deus, sem primeiro conversar com o Senhor. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis, que todo dia à tarde, na virada do dia, o Senhor visitava Adão e Eva. Visitava Adão e Eva para quê? Para conversar, para dialogar, para ter relacionamento com a sua família. Então as pessoas vêm para a igreja, não tem relacionamento com Cristo, fica no celular, fica batendo papo, não ora, não conversa com Deus. E quando conversa é 10, 15 minutos. Aí já começam os louvores, a oportunidade, e só louvor aonde o homem e a mulher é o centro, aonde pede as coisas para Deus, só louvor que não tem nada a ver com adoração de glorificação do Senhor. Por isso que não há mais manifestação da glória de Deus nesses lugares. Já não há mais a manifestação da presença de Deus. Já não há mais a manifestação de sinais, prodígios e maravilha. Cristo já não é o centro do culto, por isso ele não se aproxima, por isso ele não começa a falar, por isso ele não revela mais o seu segredo. Então os apóstolos adoraram Cristo quando viram
E mediante essa ação, houve uma reação de Deus. Deus nunca vai agir primeiro, Ele sempre vai reagir a uma ação humana. Ele sempre vai reagir a uma ação humana. Buscar-me-eis e me achareis. Olha lá, buscar-me-eis, ação, me achareis, é a ação de Deus, de todo o coração. Quando me buscares, de todo o coração. Então, o que o Senhor Jesus falou para a mulher? Eis que é chegada a hora, já chegou a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão a mim e ao Pai em espírito e em verdade. Então, na verdade, mudou o foco do culto. O culto hoje não é o foco, não é o Senhor Jesus Cristo, não é reverenciar o Senhor Jesus Cristo, não é prostrar perante Ele e o adorar. Não, a primeira coisa que se faz é prostrar para pedir o marido, a libertação disso, daquilo, dinheiro, carro, casa, cura. Não, eles não dobram o joelho primeiro para adorar a Deus, para reconhecer que Deus é onipotente, onisciente. Dobra o joelho para pedir as coisas, aí Deus não se manifesta, Deus não se aproxima das pessoas, porque Ele quer, a primeira reação é se adorar, porque Ele é Rei, porque Ele é Senhor dos senhores. E a palavra de Deus vai dizer que a reação de Cristo mediante a oração foi, primeiro, se aproximar, segundo, começa a falar, terceiro, Ele começa a revelar os seus segredos, que só está no mundo invisível, oculto. Ele fala: olha, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Aí, quando Ele revela isso, Ele tem mais uma reação. Ele começa a capacitar e a enviar os seus discípulos e apóstolos. Aí Ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí Ele deu a ordem, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Aí Ele fez uma promessa aos seus apóstolos, se eles obedecessem fielmente o que Ele estava ordenando. Ele falou: e eu estarei sempre com vocês até o fim do século. Eu estou a versão bíblica, e eu estarei sempre com vocês até a consumação do século. Então Ele fez uma promessa. Primeiro, Ele tem a primeira reação, Ele se aproxima. Segundo, Ele começa a falar. Terceiro, o que Ele começa a falar é revelar um segredo. E o seu segredo foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E agora, por ter me dado o poder nos céus e na terra, eu vou enviar vocês. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando eles nas águas batismais. E todas as vezes que vocês for batizar, vocês dizem: eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. E outra, eu ordeno vocês que vocês ensinem essas pessoas a obedecer tudo que eu ensinei vocês. Não vai inventar nada, não vai criar nada. Não crie um outro evangelho. Ensine exatamente o evangelho que eu ensinei para vocês. E se vocês fazerem isso, eu prometo, eu estarei sempre com vocês. Vocês nunca ficarão sozinhos. Eu sempre estarei com vocês todos os dias, até o fim do século dos tempos. Olha que promessa tremenda. Olha que coisa tremenda de Jesus, que revelação profunda. Se nós obedecermos a Ele fielmente, termos a primeira reação de quando vê o adorar, de quando chegar no seu templo, na sua casa, no lugar de oração, ou num culto que estiver sendo realizado, na rua, na praça, na casa, não importa, aonde você for cultuar Deus, o primeiro propósito é a adoração, adorá-lo, prostrar-se, reconhecer a sua deidade, reconhecer a sua onipotência, onisciência, onipresença,
reconhecer que Ele é Criador dos céus, da terra e do mar, e que não há Deus além dele, só Ele é Deus, só Ele é Senhor, só Ele pode salvar, porque não há no céu, nem debaixo do céu, nenhum outro nome que possa salvar, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro propósito do culto, pisou o pé na igreja, se possível não fala com ninguém, se possível, a primeira pessoa que você tem que falar na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Dobra o joelho e começa a falar com Deus. Geralmente as pessoas, quando chegam na igreja aqui, eles não me veem cumprimentando ninguém na porta, eu não fico na porta, eu estou de joelhos dobrados, eu estou de joelhos falando com Deus. Então, quando eles chegam dentro do templo, da Tissaleia, e a primeira coisa que eles vão ver, quando entra dentro do santuário, é o apóstolo Alexandre Saleia de joelhos, falando com Deus, e só me levanto uma hora de oração, ou eu termino a oração depois de uma hora, e aí então a gente vai cumprimentar as pessoas, saudar os irmãos, e convidar os irmãos então, para louvar a Deus, com 3 belíssimos louvores de adoração a Deus. E quando nós terminamos de louvar, a presença de Deus já é manifestada no local. Nós não precisamos de multidão para receber o fluir, o agir do Divino Espírito Santo na Igreja Apostólica Cristã de Saleia. Essa é uma diferença de muitos ministérios, que nós, com pouquíssimas pessoas, entendemos que o culto, o centro do culto tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, então é impossível nós não sentir o fluir da presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Então, que esta palavra fique no seu coração, fique com ensinamento para a sua vida, que você seja edificado, que você seja edificado. Convido você mais uma vez para estar conosco, toda segunda-feira às 15 horas, tarde do clamor da resposta, Jeremias 33:3 e Êxodo 3. Nas quartas e sextas-feiras, corrente das 7 unções de curas e libertações com óleo consagrado. E também no primeiro sábado, culto de louvor e adoração. Você que gosta de louvar, que gosta de cantar para Jesus, sábado, venha louvar a Deus. Terceiro sábado, Santa Ceia do Senhor. Todos os domingos às 17 horas, Santa Reunião Carismática da primícia ao Senhor. Venha cultuar conosco no quilômetro 12,5 da rodovia Chieta, número 156, a 50 metros da rodovia Chieta. Deus vai se manifestar na minha vida, na sua vida, através da oração. Compartilhe essa live. Deus abençoe. Um forte abraço. E se assim Deus permitir, quinta-feira estaremos aqui de volta a partir das 20 horas com a live Casa de Discípulos de Saleia, moldando pessoas à semelhança do Senhor Jesus Cristo, o culto no lar da Igreja Apostólica Cristã de Saleia. Se você mora aqui na região do ABCD, aqui no quilômetro 12,5 da rodovia Chieta, Ipiranga, Moca, São Caetano, Santo André, Utinga, Prefeito Saladino, Mauá, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba, você que mora aqui na Vila das Mercês, na Santa Cruz, no Ruge Ramos, no Tabuão, no Parque Bristo, no Jardim Clímax, no Jardim São João Clímaco, no Jardim Patente, Vila Vera, Moinho Velho, Arapuá. Você quer um culto na sua casa, uma casa de discípulos na sua casa? Entre em contato conosco, DDD 11 970 50 2308, DDD 11 970 50 2308, que também é o WhatsApp. Nós teremos o prazer de começar uma casa de discípulos na sua casa, toda terça-feira ou toda quinta-feira. Pode ser na parte da manhã, pode ser na parte da tarde, pode ser a parte da noite. Os horários das 9 às 11 ou das 10 ao meio-dia, você que escolhe. À tarde,
das 3 às 17 ou das 19 às 21 horas, você que escolhe, tá? E quinta-feira o mesmo horário. Nós podemos atender 3 casas na terça-feira e 3 casas na quinta-feira. Você ligue para nós e fala: apóstolo, eu estou sem ministério, eu não pertenço a nenhuma igreja, ou eu estou em uma igreja, mas não estou sentindo mais de ficar lá, porque estão pregando heresia, estão pregando tanta bobagem, eu não quero mais ficar nesse ministério, mas eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, nós somos uma família de Deus e queremos congregar no ministério sério, no ministério que prega o evangelho verdadeiro, sem negociar, sem barganhar com a palavra de Deus, um ministério que é a fotocópia de Atos dos Apóstolos e dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então é esse ministério que você tem que congregar. Ligue para nós, nós vamos ter o prazer de ir na sua casa, consagrar a sua casa, orar com você e posteriormente iniciar os cultos da casa de discípulo no seu lar. Você terá a Igreja Apostólica Cristã de Saléia, a extensão da igreja no seu lar, toda terça-feira ou toda quinta-feira. Deus abençoe, um forte abraço, Shalom de Saleia.